segredos que podem salvar o seu relacionamento. É interessante que muitos relacionamentos que estavam indo muito bem, que as coisas estavam em ordem, de repente começam a enfrentar problemas, né? As pessoas estavam se dando bem, as coisas estavam se encaixando, e de repente aquelas pessoas começam a enfrentar alguns problemas, alguns desgastes, coisas que não aconteciam antes começam a acontecer, né? O rapaz começa a implicar com a moça começa a brigar com o cara por causa de coisas muito bobas, e aí o relacionamento vai desgastando e começa a enfrentar muitos problemas. Agora, por que relacionamentos enfrentam problemas? Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e que eu acredito que merece uma resposta, né? Relacionamentos enfrentam problemas em primeiro lugar porque relacionamentos são compostos por duas pessoas diferentes. Pensa comigo que duas pessoas foram criadas em famílias diferentes, em culturas diferentes, e essas duas pessoas que foram criadas em mundos muito diferentes decidem se unir em um relacionamento. Pensa comigo, essas duas pessoas em algum momento vão divergir, e os problemas surgem justamente da divergência. Quando duas pessoas pensam diferente, quando duas pessoas elas não conseguem entrar em um acordo em relação a alguma coisa, surge um conflito. Um conflito é um grande gerador de problemas, né? Então os problemas no relacionamento eles acontecem porque relacionamentos são compostos por duas pessoas diferentes, né? Homem e mulher já são muito diferentes, né? O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. Só para você ter uma ideia, a noção de tempo de um homem e de uma mulher é muito diferente. Quando o cara fala assim, estou aí em 10 minutos, ele está falando literalmente. Agora, quando a mulher fala, estou aí em 10 minutos, os 10 minutos dela não é literal, né? Ela nem sempre, né? Algumas mulheres elas são bem pontuais, mas a maioria das mulheres tem um pouco de dificuldade para lidar com o tempo, né? Então, homens e mulheres são diferentes e foram criados em circunstâncias diferentes e é natural que aconteçam divergências dentro do relacionamento. Outro motivo pelo qual existem conflitos nos relacionamentos, porque existe problema nos relacionamentos, é a chamada fase de adaptação. Eu acredito que nós estamos numa eterna fase de adaptação sempre que nós nos relacionamos com alguém. Relacionamentos são fases de adaptação contínua, né? As pessoas estão se adaptando umas às outras o tempo todo. Mas no início do relacionamento, essa fase de adaptação é mais tensa, ela é mais difícil de ser superada. O casal está ali no relacionamento, se conhecendo, e eu até comparo o relacionamento entre duas pessoas a uma porquinha nova e um parafuso. Se você pegar uma porquinha nova e um parafuso e tentar encaixar eles, você vai ver que você vai ter um pouquinho de dificuldade para encaixar essas duas peças. Por quê? Porque a porquinha está nova, o parafuso também. Então, para que eles possam se encaixar, eles precisam ir se adaptando, eles precisam ir roendo um ao outro para poder criar o encaixe perfeito. Então assim acontece nos relacionamentos, né? As pessoas elas vão se encaixando umas nas outras e para que esse encaixe aconteça, algum problema surge, algum conflito surge, mas aí com o tempo é natural que aquele encaixe vai acontecendo mais naturalmente, né? Vai acontecendo ali de forma espontânea e aí o casal passa a ter menos problema. Então preste atenção, é natural que à medida em que você se relaciona com a pessoa com quem você está hoje, você vai se adaptando a essa pessoa, vocês vão se conhecendo, evitando coisas que causam problemas, então é natural que isso aconteça, né? Se isso não acontece, algo errado está acontecendo no seu relacionamento. Ou vocês ainda não se conhecem, ou vocês se conhecem e vivem se provocando, né? Outra razão pela qual problemas acontecem é que relacionamentos são constituídos por pecadores. Namoro é a união de dois pecadores. Então, quando nós temos duas pessoas pecadoras, nós estamos dizendo que existem duas pessoas falhas, imperfeitas, que vão errar a qualquer momento. Então, namoros enfrentam problemas porque é a união de dois pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E se todos nós pecamos, significa que todos nós somos falhos, fracos. Nós precisamos ter esse entendimento. A gente não pode se relacionar com outra pessoa acreditando que ela nunca vai errar conosco. Nós precisamos nos relacionar sabendo que ali tem um ser imperfeito, esperando que aquela pessoa vai errar conosco em algum momento, para que a gente não se decepcione. Né? Você cria uma imagem da pessoa como uma pessoa perfeita e de repente aquela pessoa te decepciona, te fere e a ferida é muito maior porque você não esperava que aquela pessoa fosse te machucar. Mas como relacionamentos são compostos por pessoas que são pecadoras, é natural que você pense que um pecador vai errar com outro pecador. Então aqui estão as razões pelas quais
relacionamentos enfrentam problemas. Agora, como salvar um relacionamento que está enfrentando problemas? Este é o grande tema, essa é a grande pergunta, né? Antes de entrar no tema, eu quero recomendar para você o meu livro Deus Une Propósitos, tá bom? Este livro e todos os meus outros 9 livros estão na promoção no nosso site. Os livros estão saindo a partir de R$19,90 com frete grátis para todo o Brasil. Adquira o seu livro Deus Une Propósitos, Casamento Começa no Namoro, 10 Mandamentos, Mude Antes que seu relacionamento seja destruído. Você pode adquirir esses livros na promoção por R$19,90 só neste mês de novembro, tá? Que é o NCP Friday, né? Nossa Black Friday, tá? Agora, a nossa pergunta: como salvar o relacionamento, o namoro que está enfrentando problemas? A primeira coisa que eu te diria, o meu primeiro conselho, ele é o seguinte: vocês precisam praticar atitudes espirituais. Bom, eu não poderia partir de nenhum outro ponto para poder tratar problemas de relacionamentos. Afinal, se relacionamentos são compostos por pecadores, por duas pessoas que pecam, então é importante que vocês incluam práticas espirituais nos relacionamentos de vocês, né? Estou enfrentando um problema com a minha namorada. Pratiquem coisas espirituais. Orem a Bíblia juntos. Orem, leiam a Bíblia juntos, né? Frequentem uma igreja. Participem de congressos para casais sobre relacionamento. Leiam livros que tratem sobre relacionamentos, que podem ajudar vocês a terem uma noção do que está acontecendo no relacionamento de vocês. Então, à medida em que vocês vão praticando coisas espirituais, que vocês forem orando, que vocês lerem a Bíblia, que vocês frequentarem uma igreja juntos, é natural que, se o problema for por causa de pecado ou porque vocês são pecadores, vocês vão sendo expostos aos princípios da palavra de Deus e esses problemas vão desaparecendo à medida em que vocês frequentarem a igreja. Então, a primeira coisa que você deve fazer para salvar o seu relacionamento que está enfrentando problemas é praticar atitudes espirituais, beleza? A segunda coisa, parece boba, mas é muito importante, que é descobrir a causa do problema. Descobrir a causa do problema. É interessante que eu sou pai, e eu e minha esposa, quando os nossos filhos tinham febre, no início da nossa vida enquanto pais, nos primeiros dias em que nós fomos pais, quando a Isabela era pequenininha e ela dava febre, a gente tratava a febre. A gente dava remédio para a febre abaixar. E a gente descobriu que a febre, ela não é o problema, a febre é o sintoma. Então preste bastante atenção. Tratar o sintoma não resolve o problema. Às vezes, aquilo que você acha que é a razão dos problemas e dos conflitos no seu relacionamento é só o sintoma. Tem algo por trás. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu e meu parceiro e minha parceira brigamos por qualquer coisa. Olha, brigar por qualquer coisa não é um problema. O problema está por trás desse brigar por qualquer coisa. Existe algo por trás que precisa ser descoberto. Esse algo por trás pode ser, por exemplo, um pecado. Porque eu acredito que quando o pecado entra em um relacionamento, ele afasta as bênçãos de Deus e ele vai minando aquele relacionamento, ele vai destruindo aquele relacionamento. Portanto, é importante vocês descobrirem qual é a causa do problema, o que tem de fato gerado problema no relacionamento de vocês e pararem de ficar lutando contra os sintomas. Tá? Investiguem qual é o problema, descubram qual é o problema. E aí, depois que descobriu qual é o problema, gente, é incrível como muitas pessoas descobrem qual é o problema no relacionamento delas e elas simplesmente cruzam os braços. Elas simplesmente deixam o problema destruir o relacionamento delas. Por isso, em terceiro lugar, depois que vocês descobrirem qual é o problema, vocês precisam resolver, tratar o problema, lutar contra o problema, tentar fazer com que aquele problema desapareça do relacionamento de vocês. Porque não basta descobrir qual é o problema, é preciso tratar o problema, corrigir o problema para que o relacionamento seja salvo. Se você descobre que na sua frente tem um abismo, você precisa mudar a sua rota, porque se você seguir em frente, você vai cair naquele precipício. Da mesma forma, se você descobre que há algo que está atrapalhando o seu relacionamento, você precisa tratar isso. Se há alguma coisa no seu comportamento, trate isso. Se há algo em você, trate isso. Se é algo no outro, exponha o que você descobriu que está desgastando o relacionamento e ajude ele ou ela a tratar aquele problema para que o relacionamento seja salvo. Não identifiquem o problema e deixem o problema permanecer e destruir o relacionamento de vocês. Mas identifiquem o problema,
e tratem o problema. Em quarto lugar, eu sugiro que vocês façam uma autoanálise e descubra onde vocês podem se tornar melhor. Faça uma análise pessoal. Você pegue papel, caneta, vá para um canto e olha, onde eu posso me tornar melhor? O que eu posso fazer para que o meu relacionamento se torne um relacionamento melhor? E aí faça essa autoanálise e preencha ali algumas coisas que você pode melhorar. Eu costumo atrasar muito e ele não gosta, ela não gosta de atraso, então vou parar de atrasar. Eu sou muito cri-cri, eu brigo muito, então eu vou parar de ser cri-cri. Eu fico exigindo que ele mude o tempo todo, mas eu mesmo não reconheço os meus erros. Então eu vou passar a reconhecer os meus próprios erros. Enfim, descubra o que você pode fazer que pode ajudar você a tornar o seu relacionamento melhor. Pare de olhar para o outro e acreditar que só o outro é a razão dos problemas no relacionamento. Olhe para si e descubra o que você pode fazer para que o seu relacionamento se torne um relacionamento melhor, tá bom? Olha só essa camisa aqui, pessoal. Camisa, deixa eu arredar para trás aqui. Olha, que bacana. Essa camisa tá de brinde com vários livros no nosso site. Por exemplo, se você adquirir um livro como esse aqui, essa camisa vai sair por um preço muito em conta, tá? Procura lá o nosso site ncpoficial.com.br que você vai encontrar as nossas camisas, e aí tem camisas de brinde e tem livros. Por exemplo, comprando um livro com mais R$20 você leva uma camisa com frete grátis, enfim, várias promoções lá, tá bom? Em quinto lugar, o que vocês precisam fazer? Após fazer a autoanálise de vocês ali, eu sugiro que vocês façam uma análise do relacionamento. Sabe o que é fazer uma análise do relacionamento? É vocês olharem para o relacionamento de vocês no passado e descobrirem o que vocês faziam no início que fizeram vocês conquistarem um ao outro. Isso é muito importante. Você descobrir o que vocês fizeram no início que fizeram vocês conquistar um ao outro. O que eu fiz? Nossa, o que eu fazia que ele dizia que gostava? O que eu fazia que ela dizia que gostava? E aí você descobre o que você fazia no início, que fazia com que o seu relacionamento fosse bom, com que o seu relacionamento fosse feliz, com que o outro se sentisse bem estando do seu lado, e você volta a praticar as coisas que vocês faziam no início. Relacionamentos acabam porque as pessoas deixam de se esforçar para mantê-los como elas fizeram para conquistá-los. Relacionamentos, eles se desgastam porque nós deixamos de nos esforçar para ser boas pessoas para a pessoa com quem nós nos relacionamos. Porque nós deixamos de investir, de cuidar, de manter as práticas que nos fizeram conquistar aquela pessoa. Por isso, olha, volte a fazer as boas coisas que você fazia no início. Pensa aí no que você fazia no início, que você parou de fazer com o tempo. Volte a fazer essas coisas. Tá? E em último lugar, não menos importante, tá em último lugar porque ela precisa realmente agora estar neste lugar, porque depois de você praticar ações espirituais, depois de descobrir qual é o problema, depois de resolver o problema, depois de fazer uma autoanálise pessoal, depois de analisar o relacionamento e voltar a praticar as coisas do início, você precisa fechar isso. Fazendo, sabe o quê? Perdoando a pessoa com quem você se relaciona. Perdoando um ao outro. Porque, naturalmente, se o relacionamento chegou ao ponto de precisar ser salvo, se o namoro chegou ao ponto de que precisa de segredos para salvá-lo, significa que alguém ficou chateado um com o outro no decorrer, no percurso. Significa que um feriu o outro. Significa que alguém pode estar carregando alguma tristeza, alguma mágoa no coração que precisa ser tratada. Então é muito importante que vocês aprendam a perdoar um ao outro, a liberar o outro, a não ficar com pesos que vão atrapalhar o relacionamento e não ficar armado em relação ao parceiro. Tem pessoas que elas foram feridas pelo parceiro no passado, não perdoaram e elas vivem esperando o momento que elas vão poder retribuir aquilo que aconteceu com elas. Elas vivem, vai chegar a hora, eu vou fazer você sentir exatamente o que eu senti. Não é bom. Você viver carregando ali uma dívida do seu parceiro faz com que o relacionamento vá se desgastando e que problemas vão surgindo. É importante que vocês aprendam a perdoar um ao outro. Olha, eu acho que você errou comigo aqui, por isso eu preciso te perdoar. Ainda que você não vá à pessoa e manifeste o perdão, ore e fale com Deus. Deus, eu quero perdoar o meu parceiro, a minha parceira, por ele ter dito aquilo naquele dia, por ele ter feito aquilo naquele dia.
por algo que eu senti, eu quero perdoar para que o meu relacionamento prospere. A falta de perdão destrói relacionamentos. Então tá aí, eu listei para você 6 coisas que podem salvar o seu relacionamento. 6 coisas que podem, assim, ó, mudar a direção de um relacionamento que está se perdendo. O que você precisa fazer? Observar essas coisas a partir de hoje. Se for preciso assistir o vídeo novamente, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube e daqui a pouquinho eu vou disponibilizar ele no nosso feed. Até recomendo que você marque alguém. Marque alguém no feed para poder participar desse vídeo, assistir esse vídeo, para que as pessoas sejam edificadas, talvez seu parceiro, sua parceira, não sei. Mas é muito importante que você, a partir de agora, tendo conhecimento dessas coisas, não deixe que seu relacionamento seja destruído porque você não fez algo. É muito ruim você poder fazer algo, não ter feito, e seu relacionamento ser destruído, depois você ficar com a sensação de, poxa, se eu tivesse feito isso, não teria terminado, se eu tivesse feito isso, não teria acabado. Nós poderíamos ser felizes, mas por causa do orgulho, por causa da minha dificuldade em dar o braço a torcer, por causa da minha dificuldade em fazer algo, eu acabei perdendo um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Então não faça isso, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo essas informações, essas coisas que você deve fazer para salvar o seu relacionamento. Vou deixar o nome do livro que eu indiquei e o site para você poder adquirir, tá bom? Quero lembrar para vocês da camisa, ó, camisa do namoro com propósito. Que bacana, né? Você pode adquirir no nosso site. A gente não vende a camisa sozinho, tá, pessoal? A camisa sozinha não é vendida. A camisa é vendida, ela é dada de brinde em combo de livros, ou você pode adquirir ela com mais um livro, tá bom? Basta você acessar o nosso site ncpoficial.com.br/loja, tá bom? Espero que vocês tenham sido edificados por essa live. E se vocês forem edificados, a partir de agora, não deixem só entrar aqui, mas pratiquem aquilo que vocês entenderam. Vamos compartilhar esse vídeo para poder alcançar mais pessoas, para que a gente possa espalhar a cultura do reino dos céus para relacionamentos. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.